Uma satisfação muito grande neste mês, como disse, que é o mês que nós temos aí comemoração ao Dia do Colono Motorista, grande influenciador digital, porque traz muita verdade no seu conteúdo, muita simplicidade. É o Laércio Dalla Vecchia, o Laércio agricultor, como assim é conhecido, com o seu típico chapéuzinho e o seu jeito muito humilde, mas muito responsável e técnico de trazer informação aos empresários rurais. Então, para nós hoje, uma satisfação recebê-lo aqui na nossa programação para um bate-papo. Ele que está aí e gentilmente aceitou o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Bom dia. Tudo bem, Laércio? Bom dia, tudo bem, pessoal? Satisfação imensa estar aqui nessa importante rádio, trocando ideia com os amigos produtores de toda a região de Pinhalzinho. Eu que nasci aí pertinho, eu nasci em Maravilha, Santa Catarina, estou quase em casa em Pinhalzinho. Eu nasci aí pertinho, nasci em Maravilha, Santa Catarina. Nossa, não é possível. Eu não sabia disso. Aham. Pertinho. Minha cidade natal. Tenho muitos parentes aí. Muito bom, olha só. Pertinho aqui de nós. E como foi essa migração para o Paraná, Laércio? Eu sempre acompanhei o papai e a mamãe. Então, a nossa família é de origem italiana. Meus avós vieram da Itália e se estabeleceram no Rio Grande do Sul. A minha mãe era de Paulo Bento, aqui pertinho de Erechim, e o meu pai de 3 de Maio. E só para vocês verem como que as coisas vão evoluindo. Naquele tempo, meu pai conheceu a minha mãe numa festa de casamento, e daí o meu pai mandava carta para minha mãe, a minha mãe mandava carta para o meu pai, e as cartas nunca chegavam ao destino. O carteiro de Paulo Bento gostava da mãe e segurava as cartas. Mas é uma judiaria, né? Depois fazer uma... Não é possível. É possível. E eu fui fazer uma troca de experiência em Paulo Bento e nós quase achamos o carteiro, mas andou pertinho para nós achar. Dá um pau no carteiro. Não, e agradecer que assim acelerou o processo para levar a mãe embora. Meu pai viu minha mãe 3 vezes e já levou ela para casa. Não quis mais contar com a sorte, nem com as cartas. Não. Naquele tempo não tinha internet, era um pouco diferente de hoje, né? Exatamente. Mas muito bom. E daí, bom. Então, de Maravilha, depois o meu pai foi para Maravilha, Santa Catarina. Eu nasci em Maravilha e quando eu era bem pequenininho, já faz 39 anos, se mudamos para Mangueirinha, onde nós residimos até hoje. Exatamente. E hoje trabalho com o que especificamente aí, Laércio? Eu sei que você, na produção de cereais, é uma super referência. E tem mais alguma outra atividade, para quem não o conhece, que possa conhecer um pouco mais? Primeiramente, eu sou Laércio, pai de família. Tenho 4 filhos, sou apaixonado pelo solo, gosto muito de cultivar a terra. Eu acho que nós, produtores, somos um jardineiro de Deus. Nós trabalhamos numa profissão maravilhosa, cuidando da terra, vendo as plantas crescendo, vendo os frutos se desenvolvendo, a colheita. Então, para mim não é um trabalho, é um prazer o que eu faço. E ultimamente nós também temos conciliado muitas viagens, muita troca de experiências pelo Brasil inteiro, Paraguai, sempre trocando ideia com os produtores, vendo o que a gente pode fazer para usar os nossos recursos naturais para aumentar a produção. Recebo muitas visitas em nossa propriedade e estou muito feliz por estar contribuindo com o que a gente vai aprendendo, compartilhando. Quanto mais a gente anda, quanto mais a gente aprende, mais a gente sabe que menos sabe, mais precisa aprender. Com certeza, Laércio. Eu acho muito bonito essa forma com que você conduz a sua vida, com carinho com a sua família. Você demonstra isso através das redes sociais, sempre presente, né, com a sua esposa, com a Isa, com os filhos. E esse amor que você demonstra pela produção. Porque seja qual profissão que você abraçar na sua vida, se você fizer com amor, fizer com dedicação, com responsabilidade, certamente os resultados serão muito mais positivos. E você demonstra isso muito na prática.
no dia a dia. E os resultados foram vindo, né, Laércio? Você foi recebendo os resultados e o reconhecimento do seu trabalho através de premiações. Em algum momento, Laércio, você imaginou que se tornaria essa referência que é hoje em termos de produtividade, em termos de responsabilidade com a produção de alimentos? Eu nunca imaginei algo assim, sabe? Para mim, isso foi totalmente surpresa, tudo aconteceu ao acaso e Deus sempre vai colocando as pedras certas no caminho certo. Muitas vezes nós, produtores, precisamos desaprender para começar a aprender de novo. Tudo o que eu sei como produtor rural foi por acaso, foi meus amigos que me ensinaram. Eu quero contar uma breve história aqui, só para a gente entender como que foi esse processo. Eu sempre fui um agricultor apaixonado por fazer testes, fazer algo diferente dentro da nossa propriedade para tentar colher um resultado diferente. Em 2016, num concurso de produção da cooperativa Coamo, eu tirei primeiro lugar, ganhei uma viagem de avião. Pensa, eu, Laércio, nunca tinha andado de avião, fui logo para a Alemanha. Passei uma semana em Alemanha, voltei de lá muito entusiasmado e falei para os meus familiares, agora nós vamos pegar e apartar 10 hectares da nossa propriedade e nesses 10 hectares nós não vamos medir o quanto que nós vamos gastar, e sim o quanto que o soja poderia produzir. Eu, na minha concepção como produtor, eu achava que para colher bastante, bastava gastar bastante. Então, muito entusiasmado, naqueles 10 hectares, fiz uma adubação muito grande em nitrogênio, fósforo, potássio, fungicida, agroquímicos, insumos. Eu achei que só com a parte química era suficiente. Aí, quando fui colher de novo aquele talhão, eu precisava colher no mínimo 80 sacos por hectare, senão no concurso eu teria que pagar a viagem do perito, teria que pagar o serviço dele, pois eu fui colher aquele soja com aquele super investimento, sabe quanto que eu colhi? 81, só para não precisar pagar o perito. Então, a partir dali, eu vi que eu estava errado. Eu vi que quando a gente não tem a natureza ao nosso lado, a gente não vai longe. Para a gente conseguir altas produções, a gente precisa caminhar conforme a natureza, e a natureza não aceita propina. E aí começa várias amizades, eu tenho amizades no Brasil inteiro, vários grupos do WhatsApp que a gente troca mensagens diariamente, o que está dando certo na nossa propriedade, o que está dando errado, o que a gente pode fazer para melhorar. É mais ou menos como se fosse fazer uma receita de bolo em 100, 200 pessoas, uma coisa testa uma coisa, uma pessoa testa outra coisa, e o que vai dando certo a gente vai compartilhando, o que vai dando errado a gente compartilha também. E aí que começou as redes sociais, assim, começaram ao acaso, né? Mas tudo o que eu sei hoje, eu aprendi com outras pessoas, eu aprendi compartilhando, eu aprendi na prática, e é muito gostoso assim a gente ver os resultados, ver o processo andando, ver a lavoura produzindo bem, e o melhor de tudo, com sustentabilidade. Tem o IDR Paraná que nos acompanha, tem as cooperativas que nos acompanham, vocês aí de Santa Catarina, tem a IPAGRE, eu já tive junto com a IPAGRE muitas vezes a IPAGRE veio lá na nossa lavoura nos visitar. Eu recebo visitas de quase de 10 em 10 dias. O próximo dia de visita na nossa propriedade é dia 17. Se alguém quiser vir nos visitar, não tem custo nenhum, é apenas o custo do almoço. Sejam todos muito bem-vindos. A gente fica o dia inteiro andando pelas lavouras, contando história, trocando ideia com os produtores, e quanto mais a gente compartilha, mais os conhecimentos se multiplicam. Ô Laércio, fala um pouquinho da tua propriedade aí, para que a gente possa conhecer quais as tuas atividades, né? Comenta um pouco para a gente, compartilha um pouco essa tua perspectiva econômica também dentro da propriedade. Então, a nossa propriedade é em Mangueirinha, sudoeste do Paraná. Eu trabalho junto com meu irmão Luiz, com a minha sobrinha Angélica e com o Adriano. Atualmente nós plantamos 400 hectares próprios, mais 80 hectares arrendados. Então, a nossa propriedade é bem diversificada, assim, em termos de planta. Nós plantamos para colher feijão, que eu adoro plantar feijão ali na nossa família. Temos também soja, milho,
trigo, cevada, ervilhaca para semente, aveia, centeio, ervilha. Então, a gente sempre está testando plantas novas na nossa propriedade, mantemos uma rotação de cultura muito bem feita. Muitas vezes a gente tenta, assim, imitar a natureza. Quanto mais diversidade tiver no solo, melhor. Nós trabalhamos assim com muito monitoramento intensivo de pragas e doenças. Falando em pragas e doenças, quero mandar um abraço especial para os amigos que estão fazendo o curso do MIP. O curso do MIP é um curso totalmente gratuito, tem no Paraná, Santa Catarina, no qual a gente aprende a identificar quais os bichinhos que são nossos amigos naturais, quais que são os nossos inimigos naturais. É mais ou menos assim, todos os bichinhos que têm perna comprida ou bico longo estão lá na lavoura, eles estão lá para nos ajudar, eles não são nossos inimigos. Então, usando essas boas práticas agrícolas, quando eu fiquei campeão nacional de produção de soja, foi sem aplicação de inseticida, porque eu tinha muitos amiguinhos naturais e eles estavam ganhando a guerra, então nós deixamos eles até o final, foi muito bom, assim, o resultado fantástico, era uma área de rotação de cultura, em que nós tínhamos boas práticas agrícolas e nós tínhamos também muita vida no solo. Todas as nossas áreas que nós trabalhamos, nós sempre trabalhamos com bons princípios agrícolas, com monitoramento intensivo. Não tem aquele ditado que diz que é olhar do dono que engorda o boi? Então a lavoura é exatamente a mesma coisa. Não parece, mas a gente está lá na lavoura olhando, passar pensamento positivo para as plantas ajuda muito. E hoje o nosso lazer assim, de cuidar das lavouras é muito gostoso. Eu gosto de levar as minhas filhas junto, a Maria e a Alicia, são pequenininhas, têm 4 e 5 anos de idade, mas elas adoram ir junto com o pai, ver as lavouras, ver os bichinhos, ver as flores. É muito gratificante para mim como agricultor. E o Laércio se tornou uma referência em produtividade. Eu vou trazer aqui um pouquinho do currículo. Eu sei que teve mais premiações depois dessas que eu tive aqui acesso, mas em 2016 foi campeão regional de produtividade de soja BASF. Ganhou uma viagem então para a Alemanha, que foi quando tudo começou, como ele mesmo disse para nós. Também em 2016, campeão paranaense de produtividade de soja CESB, que é o Comitê Estratégico de Soja Brasil. É isso, né, Laércio? Depois, em 2019, campeão BASF Nacional. Em 2020, campeão BASF Nacional. Em 2020, quinta maior produtividade de soja Bayer Nacional. Ganhou como prêmio uma viagem para os Estados Unidos. Em 2020, campeão nacional de produtividade de soja CESB. Safra 2019-2020, são 118 sacas, quase 119. Em 2021, prêmio Orgulho da Terra, foi entregue em Curitiba pelo governador do estado do Paraná, e ainda em 2021 campeão de produtividade de soja nacional BASF. Laércio, ao que você acredita todas essas premiações? O que você acredita que foi fundamental para que você conquistasse essas premiações? E eu acho que muito mais do que a produtividade, o reconhecimento, mas a satisfação, não, Laércio? E a alegria de estar no caminho certo. Então, sabe o que é um insumo mais importante que todos os seres vivos precisam? Ar, oxigênio. Se nós não tiver ar, é difícil, a gente nada vai para frente. Então nós precisamos pensar o seguinte: lá no nosso campo nós precisamos ter boas práticas agrícolas, e é o básico que faz toda a diferença. Então o maior problema que nós temos hoje a nível de planeta Terra se chama compactação de solo. É mais ou menos o seguinte: você tem o solo onde que você vai cultivar as plantas e ele precisa estar aerado. Quando o solo está aerado, a água da chuva que bate, ela desce no soja, alimenta camadas mais profundas, mantendo a umidade. Se você tiver um solo compactado, acontece muito aquilo que a gente vê: a água corre, leva embora a nata da terra, leva embora o essencial, a gordura da terra, e aquela mesma água que muitas vezes vai lá para o rio,
vai ocasionar enchente, é a mesma água que vai fazer falta depois, lá na nossa propriedade. Então, nós armazenar nossa própria água no solo, alimentar melhor os lençóis, isso é o primeiro passo. O segundo passo nós precisamos fazer uma análise de solo do nossa terra. Quando a gente vai no médico, o médico não pede um monte de exames, então a gente tem que saber o que a gente tem no nosso solo. Se a gente tem um elemento que para nós é muito complicado, que é alumínio tóxico. A nossa região tem muito alumínio tóxico e nós precisamos neutralizar esse alumínio tóxico. E como é que nós fizemos isso? Se a gente diagnosticar que tem na área aplicação de calcário. Calcário é um insumo mais antigo que existe e é o que mais faz diferença na produção. Solo descompactado. Se você tem um solo compactado que não desce nem água em profundidade, como que vai descer o calcário? Então, o nosso solo é corrigido até 60, 80, até 1 metro de profundidade. É um solo fértil, um solo muito, digamos assim, com condições próprias para o desenvolvimento das raízes. Se a planta de feijão ou de soja for crescer e deu num solo compactado, que ela não consegue aprofundar, quando chover demais, a água vai ficar ali pertinho das raízes e a planta tem dificuldade para respirar. Se ela tem dificuldade para respirar, imagina você respirando mal. Você já fica mais fraco, já pega várias outras doenças. Então, a primeira coisa, nós temos que ter a melhor qualidade possível para as raízes. Como disse no dia de visita uma produtora, nós precisamos fazer da nossa lavoura como se fosse o nosso jardim, como se fosse a nossa horta. Então, solo aerado, solo corrigido em profundidade é onde a gente pode armazenar água. E aí, a partir disso, muitas plantas de serviço, tem plantas hoje que nos ajudam a inibir com que nasça ervas daninhas, por exemplo, buva. Os produtores e todo mundo vê na beira de estrada, em tudo que lugar. Se você deixar o solo desnudo, em que o sol bata diretamente no solo, o solo tenta se proteger. Aí vem as ervas daninhas de difícil controle, que depois que elas nascem, são caras para você matar e são de difícil controle. Então, hoje nós temos plantas, por exemplo, o centeio, que se adapta aí em toda a região, junto com os mix de cobertura que fazem com que nós inibimos que as plantas consigam nascer. Nós seguramos as plantas no limpo. Nós temos plantas que reciclam nitrogênio. Por exemplo, o soja, só para a gente ter uma curiosidade, 6% do peso do soja é nitrogênio. Hoje, para produzir 100 sacas de soja por hectare, nós precisaríamos a 6%, 360 kg de N. Se nós fosse comprar todo esse N, seria totalmente inviável plantar soja. E da onde que vem esse nitrogênio? Vem do solo, vem do ar, aí tem a inoculação, a co-inoculação que nos ajuda por demais. Aí nós temos esse processo de você ter plantas de serviço que forneçam nitrogênio. A nossa principal adubação que nós usamos na nossa lavoura é as plantas de serviço reciclando nutrientes, colocando de volta na prática. Nós também usamos compostagem orgânica. Compostagem orgânica, o que é? Muitos lixos orgânicos das cidades que iam ser jogados fora, que vão para compostagem, mistura com cama de aviário, com resíduos incubatórios de ovos, com vários outros materiais que são classificados, que podem ser reutilizados, passam por um processo de compostagem, são levados de volta para a lavoura, junto com as plantas de serviço, fornecem todo o alimento para o solo. Eu já não me preocupo mais em adubar o soja, em adubar o milho, em adubar o feijão. Nós adubamos o solo, é como se fosse servir um buffet, e as plantas vão lá e se servem do que elas precisam. E só para vocês terem uma ideia como esse trabalho é gratificante, como esse trabalho é gostoso, tem um trabalho feito por Albrecht nos Estados Unidos com coelhos. Ele pegou coelhos muito parecidos, sabe, da mesma ninhada, e apartou um pedaço em dois, lado esquerdo e lado direito. Do lado direito, essa agricultura que nós falamos agora, uma rotação de cultura, plantas de serviço, solo vivo, solo rico. Do lado esquerdo,
um solo pobre, um solo com monocultura, com maus tratos agrícolas, um solo compactado. Plantaram grama nos dois lados, os coelhos comiam grama à vontade. Não faltava comida para os coelhos comer. O milho que era dado em suplementação alimentar era exatamente do mesmo jeito. Aonde que o solo era rico, o milho também era produzido em solo rico. Onde que o solo era pobre, era produzido em solo pobre. Então, esses coelhos cresceram, comendo à vontade. Não faltava comida. Porém, uma comida em solo rico, outra em solo pobre. Aí eles foram abater esses coelhos para fazer um estudo, para ver como que estava. O que vocês acham? Deu diferença do lado direito para o lado esquerdo? Sim ou não? Comida tinha vontade, porém comida em solo rico e comida em solo pobre. Pois deu muita diferença, principalmente aonde faltava calcário, que é cálcio e magnésio, faltava cálcio nos ossos dos coelhos. Onde que o solo era rico? Ossos melhores, menos gordura, muito melhor musculatura. Os coelhos são exatamente reflexo do que eles comem. Então, olha só a importância de nós analisar que diferença nós, seres humanos, temos de um coelho. Então, quando a gente faz os bons tratos agrícolas, quando a gente colhe mais, não é só nós, produtor, que estamos saindo bem, é principalmente o consumidor final que vai ter um alimento muito mais saudável, com muitos mais minerais. Hoje tem tanta osteoporose, tem tantas coisas. A FAO fala que a indústria farmacêutica até 2050 vai quase entrar em colapso de tanto vender suplemento alimentar, porque muitas vezes o produto tem quantidade e não tem qualidade. Então, nós podemos unir as duas coisas, isso que me deixa tão feliz. Nós podemos produzir mais alimentos com quantidade e qualidade. E para isso nós podemos usar as técnicas mais simples possível. As plantas precisam do básico bem feito. Isso vai muito longe. Eu tenho vários relatos de amigos que até se curaram de algumas doenças só por ter uma alimentação balanceada, com muitos minerais. Então, isso é o que me move, isso é o que me deixa muito feliz saber que eu posso levar adiante essa ideia. Olá, Laércio. O professor aqui, o Fernando Rentz, está nos ouvindo, ele que é o especialista no ar chamado de ovinocultura. E ele disse que entrevista boa, que empolgado que ele é. E aí vem a questão, tu sempre é empolgado com o que tu faz, o Laércio, que realmente brilha os olhos quando você fala. É muito interessante e a gente vê uma pessoa apaixonada pelo que está fazendo. De onde vem toda essa motivação, Laércio? Mas é de mim, eu sempre fui empolgado, assim, sempre fui muito feliz em todas as atividades que nós estamos trabalhando no dia a dia. Para mim não é um trabalho, para mim é uma alegria. E tem uma vez eu estava em Ponta Grossa e um senhor, um casalzinho de idade, me falou uma coisa que me marcou muito, e depois daquele dia minha vida mudou muito e eu nunca mais tive medo de nada. Eles me chamaram assim, vem cá. Eles já eram 80 e poucos anos de idade, eu abaixei na mesa deles e eles falaram uma coisa para mim. Laércio, eu tenho uma coisa para falar para ti. Foi Deus que enviou você aqui para nós aumentar nossa produção e diminuir a fome. Sabe, eu me emocionei muito naquele dia e hoje levo esse legado comigo. E para onde que eu for, eu sempre coloco isso em primeiro lugar. Agora, Laércio, nós temos algumas questões que certamente chamam a atenção na forma com que você conduz, e por isso acredito que um dos nossos ouvintes aqui que acompanham a nossa programação mandou um recado aqui perguntando qual é a sua formação, porque você fala com tanta propriedade, com tanto conhecimento, e eu acredito que essa é uma pergunta muito recorrente para você. A sua formação, qual é? Eu sou apenas agricultor rural. Só que é o seguinte, eu converso diariamente com agrônomos, nós estamos sempre mexendo, aprendendo, fazendo teste, ver o que dá certo, ver o que dá errado. Então, você está todo dia trabalhando, aprendendo com os erros, aprendendo na prática. A gente, todo dia mexendo, a gente vai aprendendo, sabe? E uma coisa muito simples. Nós, para produzir mais, em qualquer coisa que você for fazer, você tem que fazer com carinho,
o básico bem feito e com muita paixão. Ó, pensa o seguinte, hoje eu vou ir para casa e vou agradar a minha patroa. Vou lavar a louça e daí quebra os pratos lá. O que acontece? Já não dá certo, né? Então, tudo que nós for fazer, vamos fazer sempre bem feito, que o resultado aparece. E os 80 mil seguidores, como é que isso aconteceu? Eu sei que foi uma construção, mas cada vez que eu percebo, há pouco tempo atrás tinha 60, agora já tem 80 e tem acontecido de uma forma orgânica e muito legal, acredito que pela verdade. Mas como você vê isso, Laércio? Hoje ser considerado um influenciador digital enquanto empresário rural? É muito legal isso, eu não tinha noção do que era o Instagram. Então, desde que a Isabelle começou a trabalhar nas redes sociais, ver como postar melhor, faz cerca de 1 ano atrás, nós tínhamos 10 mil seguidores. E de 10 foi para 80, assim, postar. Eu, para ter uma ideia, eu não sabia nem como que fazia para postar um vídeo, era sempre meu filho que postava, agora a Isabelle assumiu essa parte, então decolou, sabe? Foi muito bom e o melhor de tudo é que aonde a gente vai, a gente sempre é muito bem recebido pelos produtores, a gente é conhecido pelos produtores rurais e eu adoro parar para conversar, para trocar experiências e por onde a gente vai, sempre vai multiplicando os seguidores e é totalmente orgânico e eu fico muito feliz com os respaldos das pessoas que vão nos seguindo, vão aprendendo. Muita gente me manda, deu certo, eu plantei aqui, eu colhi bem, olha que lindo que tá meus mix, sabe? Eu recebo muitas mensagens positivas de volta e isso me deixa eu cada vez mais feliz. Show de bola. E o que você espera comunicar para as pessoas, o Laércio? O que te movimenta, né? O que te mobiliza com esse trabalho todo de compartilhar? Viu, vamos pensar o seguinte, nós, produtores rurais, nós estamos aqui só de passagem. Nós peguemos um solo emprestado de Deus, temos que cuidar bem dele, que outras gerações futuras vão usar esse nosso solo. Então, vocês já pararam para pensar a responsabilidade de nós, produtor rural? Nós estamos iniciando a agricultura em larga escala agora, e essa terra aqui vai alimentar nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos. Então, cabe a nós a responsabilidade de cuidar bem dela, de zelar por ela, porque depois de nós virão outros que usarão o mesmo caminho. É aquilo que aquele senhor e aquela senhora falaram para nós. Então, temos que honrar esse solo que Deus nos deu, que ele vai nos alimentar muito melhor e daqui a um tempo só vai sobrar a nossa história. Laércio, o chapéu. Como é que surgiu esse chapéu? Eu vi que você esses dias estava em uma propriedade no Rio Grande do Sul, Erechim, né? Onde uma família é responsável pela produção. E eu sei que as pessoas querem comprar o chapéu do Laércio, querem um chapéu igual ao do Laércio. Como é que foi essa caracterização? Foi algo normal? Você tinha um e as pessoas foram gostando? Como é que foi isso? Toda a minha vida eu sempre usei chapéu, desde que eu era muito criança. Dificilmente eu saio de casa sem chapéu. E eu tinha uma coisa bem engraçada. Quando eu era criança, eu tinha as orelhas para fora, sabe? As orelhas bem para fora, assim. E a mamãe falou, não se preocupa, meu filho, eu tenho a solução. Ela fiz o chapéu um pouco maior, eu coloquei as orelhas de baixo, né? E deu certo, casei, 4 filhos. E o chapéu sempre foi a minha marca. Quem faz o meu chapéu é minha mamãe. A minha mamãe que faz com muito carinho, com palha de trigo. Eu sempre usei ele com uma forma de carinho mesmo, ele é muito gostoso, é leviano, é um jeito assim... É uma personalidade minha mesmo. Lá no Paraguai, eu sou conhecido como o moço do chapéu de palha. Gosta tanto de palha que anda com palha até na cabeça. Olha só. E eu até incentivo muitas das pessoas que querem fazer chapéu. É lindo, é um artesanato maravilhoso e tem muita gente que pede para comprar e não tem quem faça para mim o chapéu, sabe? A minha mamãe tem seus quase 80 anos de idade, com suas mãos delicadas.
eu só uso o chapéu da mamãe. Lá em Erechim, eu arrumei uma parceira que faz alguns chapéus para mim, mas ela também tem outros afazeres, e a produção é pequenininha. Se tiver alguém que faça chapéu e quiser mandar para mim, eu compro e revendo. Tem muita gente que me pede do chapéu de palha, e é muito lindo. Olha só que legal, que capricho, gostoso, fresco, é uma bênção. É isso aí. Agora, Laércio, você tem um jeito de comunicar que gera uma conexão muito grande com as pessoas. Nós trabalhamos com comunicação aqui e nós sabemos o poder que a comunicação tem. E eu acredito que um dos pontos chaves desse empoderamento que você vem demonstrando é a simplicidade da comunicação, a verdade da comunicação, o jeito humilde de comunicar, mas a credibilidade, o conhecimento de quem vive na prática. Ou seja, você conseguiu juntar ingredientes muito importantes e fundamentais para esse resultado que você está tendo. Mas nem todo dia nós estamos bem, né, Laércio? Tem dia que nós estamos mais preocupados, mais nervosos, tem desafios. Como você lida com eles? Que legal, fico muito feliz pelo que você colocou aqui, viu? E a nossa vida, eu sempre penso assim, nós estamos aqui só de passagem. E todo dia eu levanto feliz. Poucas vezes na vida eu fiquei triste. Eu sempre penso que quando a gente tem um problema, todos nós temos. O que nos difere não são os nossos problemas, e sim a capacidade que nós temos de absorver os nossos problemas, interpretar e tentar achar um jeito para resolver. Quando quebra uma máquina lá na lavoura, o que vai adiantar a gente ficar estressado? Vamos tentar arrumar, se não deu para arrumar, vamos ver se tem um vizinho que pode ajudar a colher. Então, problemas todos nós temos, mas a gente sempre tem que olhar por um lado positivo. Eu mesmo saí de viagem, peguei um carro emprestado, só para a gente ver como é que é as coisas. E antes de chegar em casa, eu perdi um pneu. Tu acredita nisso? Perdi um pneu, eu podia ficar estressado e agora vou perder a viagem, como que eu vou fazer? Não, já achei um outro carro melhor ainda do que eu estava. Então, quando acontece uma coisa errada, depois sempre vem uma coisa boa. E nós sempre temos que ter muita fé em Deus. Nós, sem Deus, nós não somos nada. Isso vem de berço, vem de casa do meu pai, vem da minha mãe. Quando a gente acorda e vai o dia inteiro com Deus, tudo se organiza na nossa vida. Vocês são quantas pessoas aí no trabalho, Laércio? Na nossa propriedade somos eu, o meu irmão, o meu sobrinho, a minha sobrinha, os meus filhos, e daí agora nós temos mais 3 funcionários que nos ajudam com prestação de serviço, que nós colhemos para fora, fazemos secagem de grãos também, estamos ampliando os negócios. Perfeito, muito bom. 8h42, tempo passa muito rápido e hoje foi muito legal o nosso bate-papo, viu, Grace? Foi espetacular, motivador, um ótimo assunto para uma segunda-feira feia, né? Para mim tá feia, né? Eu não gosto aí desse termo meio carrancudo, essa coisa toda aí. Mas, enfim das contas, é importantíssima a chuva, já estávamos também carecidos desse momento e, afinal de contas, inverno é para essas coisas. Exato. Laércio, dia 17, então, tem possibilidade de visita aí na sua propriedade? Como é que funciona essa visitação? É 17? Isso? Sim, nós recebemos visita mais ou menos a cada 10 dias. Eu abro dia de visita, porque eu viajo muito e acontecia que o pessoal vinha lá em casa e daí não me achava. Então, dia 17, agora o próximo dia de visita, não tem custo nenhum. E uma coisa bem interessante, eu recebo muitos produtores rurais e às vezes vem gente lá nos visitar que não tem nada a ver com o agro, mas vem conhecer, vem ver como que é o agro, como que é o processo de produção, e graças a Deus a gente sempre tem visitas do Brasil inteiro, do Paraguai, veio visita até da Itália na nossa propriedade, são cerca de 1.000 pessoas por ano que passam na nossa propriedade e nós ficamos o dia inteiro andando na lavoura, mostrando o que deu certo, o que deu errado, o que a gente pode fazer para melhorar.
Eu aprendo muito com as dúvidas, vem muitas dúvidas, coisas que eu não sei, mas daí um outro que está junto na própria visita, lá eu tive esse mesmo problema e eu resolvi assim, é muito dinâmico, sabe? Todo mundo conta as experiências que deu certo, que deu errado, e eu acabo sendo um moderador. Muitas vezes vem a pergunta e vem a resposta no próprio grupo, sabe? Então, convido a todos, se quiserem se fazer presente, agora dia 17, não tem custo nenhum, é só falar quantas pessoas que vêm para a gente organizar o almoço. É um trabalho voluntário, assim, e muito gratificante. Eu aprendo mais do que ensino. É só chamar lá no Instagram, lá tem o contato de WhatsApp e fazer esse agendamento, isso? Sim, é bom agendar porque senão a gente não se programa com o almoço, e já aconteceu de nós comer tudo, tá? Então agora nós programamos assim para nós não ficar sem almoço. Legal. O pessoal que está ligado na nossa programação, então, Laércio Agricultor é o jeito de você achar aí no Instagram, lá tem o contato de WhatsApp, tem o contato para você fazer esse agendamento e também muito conteúdo digital, muito conteúdo de qualidade, muito conteúdo que traz a realidade, que traz o dia a dia, que traz os desafios, que traz as soluções ou alternativas de soluções, porque nem sempre o que dá certo, né? Exatamente naquele local e naquele momento, mas são alternativas de soluções, o Laércio traz nos seus conteúdos digitais. Um abraço muito especial para a Isabelle, que foi quem fez aí essa ponte para essa entrevista acontecer. Estamos à disposição, Laércio, aqui também na nossa emissora sempre, conte conosco. Sucesso para você, para sua família. Continue com esse legado bonito que você tem deixado para a agricultura. O agronegócio que vive um momento de valorização, de um olhar diferente. Nós saímos lá do momento, né, onde se tinha o agricultor como um colono, como alguém que tinha uma vida difícil. Tem muito trabalho, mas também as tecnologias, a condição de vida hoje no campo é uma condição diferenciada para quem entende que pode inovar. E você é um grande exemplo disso, de que a simplicidade pode continuar existindo, mas que qualidade de vida também. Então, parabéns, sucesso. Eu que agradeço imensamente pela oportunidade, quero mandar um abração especial para os amigos que estão nos assistindo. Muito obrigado pelo carinho de vocês e vamos sempre pensar uma coisa, para nós aumentar a nossa produção, não precisa nós gastar mais, e sim alguma coisa do nosso manejo que a gente pode fazer de diferente. Isso se aplica na agricultura, se aplica em tudo na nossa vida. E vamos sempre fazer com fé em Deus e com muita paixão. Meu muito obrigado, gente. Aquele abraço. Ok, aquele abraço aí para toda a família que esteve ligado conosco. Bacana demais, viu, Grace? Muito legal o nosso bate-papo hoje. Laércio Agricultor foi o nosso convidado. Muito bacana, lá de Mangueirinha, no Paraná. Não é tão longe não, viu, gente? 226 quilômetros. É aqui pertinho. Aqui para nós seria no sudeste do Paraná, né? Então para quem quiser conhecer, também uma boa oportunidade. Exatamente, né? Uma entrevista muito legal aqui na nossa programação.